E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Rafael, professor de História. Estamos aqui mais uma vez para a História 2, a segunda aula sobre a crise de 29, tá? Vamos tentar aqui abordar de forma resumida, né, o que foi o New Deal, né, o porquê que ele foi aplicado, vamos tentar examinar, né, as consequências dele, tá certo? Para reagir à crise de 29. Muito bem. A crise de 29, quando a gente tem aquela quebradeira, né, e os suicídios, né, subsequentes, né, pessoas se matando, aquela crise social, aquela crise de autoestima nos Estados Unidos, né, parecia ir tudo tão bem, né, inclusive os republicanos, né, com uma certa hegemonia nesse período, tudo parecia ir tão bem e, de repente, né, a sua autoestima está destruída. Há quem diga que isso foi, inclusive, abriu a possibilidade de um político, né, como o Roosevelt, né, ser eleito. Né? Lembrando aqui que não é o Ted Roosevelt lá do Big Chic. Né? Estamos falando do Franklin Delano Roosevelt, que vai ser eleito em 33, e quando ele assume, né, ele já tinha anunciado na sua campanha, né, um plano, e ele vai ter Esse plano era um plano de inspiração keynesiana. Vamos pensar nisso. O John Maynard Keynes, que está aqui, esse grande economista inglês, ele entendia o seguinte, ele falava, olha, se não há como você ganhar dinheiro no capitalismo se não for no trabalho, no emprego, o desemprego é a crise do capitalismo. Não? É claro que determinados níveis de desemprego são aceitáveis, né? Dentro de um determinado pensamento é até recomendável. No entanto, se você não tem as pessoas consumindo, o Keynes acreditava no consumo do homem comum para poder fazer girar a economia. Só que ele não achava que isso seria feito, né, por uma mão invisível regulatória do mercado. Né? Essa mão invisível, né, do Adam Smith para o Keynes era confiar muito, né, na divina providência e esquecer que se você tiver um caos econômico, né, socioeconômico, você terá um caos político. Então cabe ao Estado, até mesmo no sentido da sua preservação e da preservação do status quo, né, até mesmo nesse sentido, caberia ao Estado intervir, né, e aí é claro, né, dependendo do contexto, intervir em determinadas áreas. Né, existe muito keynesianismo precipitado, né? Então, mas ele entendia que tinha que intervir no setor produtivo para poder manter os empregos e manter a máquina girando. E ele entendia que isso seria fundamental agora na crise de 29. Né? Para contar com o quê? Com iniciativa privada, todo mundo descapitalizado, né? Empresários milionários se tacando de prédio, né? Em Nova York. Então, ele pensava numa intervenção, né, na economia de maneira a gerar emprego e na maneira de tentar conter o mal-estar social. Né? Esse mal-estar social pode nos levar ao socialismo. Veja, Keynes, né, defendia a intervenção do Estado na economia, né, defendia, né, que o Estado tinha uma responsabilidade em fazer o capitalismo funcionar, e ele era capitalista. Né? Ele era um capitalista, defensor da atuação do Estado. Ele não era alguém encantado pelo socialismo. E uma das coisas que apavorava é que o movimento socialista, isso pouco se fala, mas o movimento socialista estava forte nos Estados Unidos no momento da crise de 29. Tá? Os sindicatos estavam se articulando e estavam se conectando a ideias socialistas, o que é difícil da gente imaginar nos Estados Unidos, mas isso estava ocorrendo e se passava na cabeça, né, do Roosevelt, do Hopkins, né, que foi seu braço direito, se passava, né, que era mais um operador, um burocrata, mas se passava na cabeça deles um risco. Né, um risco. Depois da Revolução Socialista na Rússia, está todo mundo com a barba de molho. Então, qual era a ideia? A ideia era fazer um novo acordo. Né? A ideia era chegar para o trabalhador e falar: a gente vai garantir para vocês emprego, inclusão, né, no consumo, algum nível de bem-estar social, e esqueçam essa ideia de socialismo. Vocês vão ter o lugar de vocês na economia capitalista. Convence, né, os bancos e os empresários, né, desses acordos, de fazer um grande pacto entre setor financeiro, setor patronal e a classe trabalhadora, né, o capital produtivo, né, o capital especulativo e o capital bancário, fazer uma aliança, um novo acordo para a recuperação. E olha, os primeiros 100 dias do New Deal foram dias, né, até foi aí que se criou essa coisa dos 100 primeiros dias, né? Depois dos 100 primeiros dias do New Deal, isso acaba virando uma referência. Todo mundo quer assumir, quer apresentar alguma coisa, sobretudo nos Estados Unidos, nos 100 primeiros dias para dar a cara do governo. Então,
Foi uma intervenção muito grande. Tá? O Roosevelt pegou tudo que tinha de fundos e foi aplicando. Né? Criou o tal do Federal Reserve, né, para fazer empréstimos. Aí foi assistência social, Cruz Vermelha, sopão, estabelece salário mínimo. Uma das coisas que o Roosevelt faz, né, no New Deal é o fortalecimento do sindicato. Ele entendia que se você não tivesse o fortalecimento do sindicato e uma sindicalização em massa, esse trabalhador não conseguiria impor, né, as suas necessidades de existência, as suas necessidades econômicas e que, portanto, a crise se agravaria. Então, a gente vai ter uma grande sindicalização aqui, claro, né, com isso, tendo maior controle e afastando também do socialismo por reservar um lugar para esse trabalhador, estabelece um salário mínimo, né, o mínimo que você tem que pagar isso, e construção civil até não poder mais. Né, obras públicas uma atrás do outro, investimento em armamentos, né, foi essa a estratégia que foi utilizada. Por isso que a gente fala que o New Deal, sendo aplicado nos Estados Unidos, primeiro, ele foi um plano keynesiano aplicado no mais liberal dos países. Né, isso já é algo a chamar atenção. Já mostra que o contexto do entre guerras é um contexto diferente. E, além disso, consolida as bases daquilo que a gente ia chamar de estado de bem-estar social em algum momento. Né? Olha, a gente pode ter um capitalismo, mas esse capitalismo pode ter responsabilidade com determinadas garantias. Né? Nem tudo deve ser jogado aos ventos, né, do mercado. Isso nem sempre é interessante. Se o mercado fosse previsível, né? Sempre as crises econômicas não aconteceriam, e se ele às vezes falha, né, o Estado tem que estar ali para poder manter. Então, cuidado, tá? Eu já vi muito por aí, e claro, né, o professor de história, quando vê isso, fica meio assustado e tal. O cara é um socialista, ele defende Keynes. Calma, tá? Calma, né? Eu acho que se o Lenin encontrasse o Keynes na rua, ele não ia chamar de camarada, tranquilo? Então esse foi um plano de ação do Estado para recuperação econômica ali, né, com atuação, né, em sociedade de ajuda, né, com sem-teto, sopão para os sem-teto. A quantidade de sem-teto nos Estados Unidos era assustadora, não é à toa que a crise de 2008, né, que foi aquela imobiliária, com aquele monte de gente sem teto em Detroit, né, acampado, acionou lembranças nos americanos, né? Acionou lembranças porque esse cenário, e mais, né? Os Estados Unidos ele sempre funcionou de uma maneira muito liberal, muito, né, o indivíduo cuida de si próprio, e aí quando você não tem a condição de fazer isso, né, fica absolutamente problemático. Existiu uma crença aqui que o New Deal de fato abandonou para poder existir, que era uma certa crença de que, olha, quando a gente tiver uma economia girando bem, né, as próprias crises vão durar pouco tempo, porque se todo mundo fizer a coisa certinho, vai dar tudo certo. Ou, reformulando, era aquela crença de eu peguei o meu dinheiro, self-made man americano, né? Eu peguei o meu dinheiro, meus primeiros $10, investi, comprei tal coisa, e com isso ganhei $50. Aí com $50 eu comecei a entregar jornais, então comprei uma bicicleta, aí fui crescendo, hoje eu sou o dono da FedEx, tal. Tudo bem, e se você for fazendo as coisas todas direitinho e de repente tem uma guerra mundial? Né? E se você for fazendo as coisas direitinho, de repente tem uma crise de 29, né? Como é que fica se fazer as coisas direitinho? É aqui, por isso que a gente fala que o New Deal acaba ajudando a consolidar as ideias do estado de bem-estar social, que vai ser uma referência depois para a Europa na Guerra Fria, que é, às vezes você faz tudo direitinho e nem tudo dá certo. Né? Nessas horas teremos o Estado. Há uma grande polêmica que eu, sinceramente, não vou entrar. Vejo muita gente que entra nessa polêmica e muita gente entrando nessa polêmica de uma maneira, né, meio diletante, desavisada e tal. E aí eu vou assumir minha determinada ignorância para analisar isso. O New Deal recuperou a economia americana. Isso está em muitos livros. O New Deal não teve importância nenhuma, porque foi o mercado que se autorregulou e tal. Se você for ver, o New Deal foi um placebo, não adiantou nada. Tá, esses são debates, inclusive, que são muito mais comuns hoje do que eram na época. Tá?
São debates que podem ser colocados aí, cada um vai buscar suas referências. No entanto, é certo que esse New Deal começa a ser implementado em 1933 e a gente vai ter uma recuperação econômica dos Estados Unidos. Né? Não sei, pode ser, né? Pode ser que o New Deal não tenha ajudado tudo, mas atrapalhar também não atrapalhou, né? Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Matéria molezinha, matéria fácil pra gente, tá? Dá uma olhada nos exercícios, faz as atividades e consulte materiais extras que a gente manda para vocês. Tranquilão? Pessoal, um abraço e até a próxima.